Olá, irmãos, tudo bem? Bom, vamos a mais uma videoaula aí da disciplina de Educação Cristã do Seminário Teológico Reverendo Ashbel Green Simonton. Estamos falando sobre fundamentos históricos da educação. Na última aula tratamos sobre a formação educacional, né, o processo de ensino-aprendizagem na sociedade romana antiga. E nesse vídeo nós vamos falar aí sobre o papel social da igreja no processo de ensino-aprendizagem da sociedade medieval europeia, ok? Então, assim, antes da gente entrar basicamente aí nesse processo de ensino-aprendizagem, nós vamos dar um panorama sobre esse período medieval, algo bem simples, não vamos nos aprofundar muito, mas para você ter uma noção aí de como esse processo de ensino-aprendizagem ele cai no colo da igreja e por que ela é responsável por isso. Vamos à periodização histórica. Bom, de acordo com a periodização histórica, normalmente os historiadores aceitam que a Idade Média teve seu início em 476 d.C. Então, tem início em 476, quando o último imperador romano do Ocidente ele é destituído pelos povos germânicos, ok? E esse período medieval ele vai se estender até 1453, ano em que a cidade de Constantinopla foi dominada pelos turcos otomanos, né? E aí marcaria o final do Império Romano do Oriente. Então, o período medieval, de acordo com a periodização histórica normalmente aceita, vai de 476 d.C. até 1453. 476 se referindo à queda do Império Romano no Ocidente, certo? E aí você tem ainda o Império Romano Oriental, que vai até 1453 com a queda da cidade de Constantinopla. Tá certo? Bom, para facilitar o estudo, costuma-se dividir a Idade Média em dois períodos, né? Primeiro, Alta Idade Média, que vai dos séculos V ao século IX, tá? E Baixa Idade Média, que vai do século IX ao século XV, liberando a Reforma protestante. Tá certo? Essa expressão Idade Média surgiu no século XIV, durante um movimento cultural chamado de Renascimento. Tá certo? Então são os renascentistas que acreditavam viver um momento único na história dessa humanidade, marcado por grande efervescência, que só poderia ser comparada ao período greco-romano, né? Então essa é a ideia. Você pula aí do período do Renascimento, você já pula direto para a antiguidade clássica, né? Essa era a visão renascentista. Eles afirmavam que a Idade Média era marcada por trevas, né? Por ignorância, por barbárie, onde predominava o misticismo religioso. Ainda hoje você vai encontrar alguns livros, principalmente de história eclesiástica, que tratam esse período medieval como Era das Trevas, né? Como Idade das Trevas. E aí você começa a entender que aqueles que se referem à Idade Média como Idade das Trevas, aqueles autores que afirmam que não houve nenhum tipo de produção cultural, intelectual nesse período medieval, são autores que estão um tanto quanto ultrapassados, né? Que ainda estão fundamentando as suas pesquisas em obras do século XVIII, né? Início do XIX, porque o olhar que se tem hoje retrospectivo sobre esse período medieval, ele é bem diferente, muito pelo contrário, é um olhar que mostra que grande parte da cultura moderna é gerada ainda dentro desse chamado período medieval, ok? Então esse foi um olhar renascentista sobre a Idade Média, certo? A história medieval ela é fundamental para se compreender essa formação do mundo ocidental, né?
as principais características dessa época relacionam-se à descentralização do poder, típica dos povos germânicos, e à religiosidade, sendo a Igreja Católica a mais forte instituição desse chamado período medieval, né? Enquanto a sociedade medieval se consolidava no Ocidente, na Península Arábica florescia o Islã, né? Desde o século VII depois de Cristo, né? Um império teocrático, tá certo? Então é algo paralelo. A gente aqui não estuda muito o Islã, né? Porque na realidade nós centramos o nosso conhecimento histórico no chamado Ocidente, se é que ele existe. Para quem quiser saber se existe ou não, né? Uma discussão muito boa, pode ler a obra de Eduard Carr, ou desculpe, Eduard Said, Orientalismo, né? Eduard Said, Orientalismo. Lê essa obra que você vai estar dentro dessa discussão sobre o Oriente como invenção do Ocidente, tá certo? Então, assim, o Império Romano do Oriente passou a ser o centro de convergência dos comerciantes do Oriente, mantendo-se unificado até o final da chamada Idade Média. Vamos à organização social desse período medieval, né? Jacques Le Goff e Georges Duby, que são especialistas em Idade Média, dividem a sociedade da Alta Idade Média em 3 grandes ordens. Então, a Alta Idade Média vão dividir em 3 grandes ordens, né? Primeiro o clero, depois os senhores feudais, ou nobreza, digamos assim, e os servos, certo? E para obter proteção, esses senhores feudais geralmente procuravam por outro senhor mais poderoso, que ficou conhecido como suzerano, né? Juravam a ele fidelidade e obediência, ou seja, se tornavam vassalos desse suzerano, né? Então a procura de um senhor feudal menos poderoso por um senhor feudal mais poderoso, que tem mais terra, que tem mais recurso, para se ter proteção, né? Ficou conhecido aí como pacto de vassalagem, tá certo? Então vamos falar sobre o clero, né? O clero, padres, monges, por aí vai, ocupava a posição máxima, né? A função oficial era rezar, manter a ordem da sociedade e evitar, por meio da persuasão, a criação de justificativas religiosas, né? Revoltas e contratações camponesas, tá? Então a igreja ela vai fortalecer a imutabilidade ou a imobilidade social dentro desse período medieval, tá certo? A ideologia religiosa da igreja está muito centrada na teoria de Santo Agostinho, né? Que também é fortemente marcada pela filosofia platônica, onde você tem 2 mundos, né? Uma dualidade. Tem a cidade de Deus que está sempre em luta com a cidade dos homens. Então a cidade de Deus, cidade dos homens. A cidade seria local de pecados, de realizações de desejos carnais, local de tentações, totalmente diferente da cidade de Deus, né? E aí nós temos uma citação aqui que eu vou ler para você. Deus quis que entre os homens uns fossem senhores e os outros servos, de tal maneira que os senhores estejam obrigados a venerar e amar a Deus, e que os servos estejam obrigados a amar e venerar o seu Senhor. Tá certo? É uma citação de Saint-Loup de Angers, final do século XIII. Né? Então, por aí, nós temos a defesa da igreja de que as coisas estão como estão porque Deus quis assim. Né? Então, não há mobilidade. Quem nasceu na nobreza vai ser nobre para o resto da vida, ainda que fique pobre, entende? E quem é camponês, é servo ou escravo, vai ser pelo resto da vida. Porque Deus dispôs as coisas como elas estão. Tem um cheirinho de uma visão meio que, como é que eu vou dizer, embaçada da predestinação? Sim. Sim, para os historiadores
seria mais ou menos um embriãozinho aí dessa doutrina da predestinação, ok? Muito bem, mas aí não vamos discutir sobre isso, isso é uma outra questão, tá certo? Então o papel da igreja, né? A igreja tem um papel fundamental na formação e consolidação do feudalismo, por exemplo, né? Porque vai garantir uma certa uniformidade cultural à Europa ocidental. Então a igreja é que vai dar essa uniformidade, entende? É uma só igreja, é uma igreja católica, uma igreja universal. Então essa igreja vai dar uma cara para essa sociedade europeia, apesar da sua diversidade étnica, né? e geográfica, digamos assim. Mas ela vai dar uma cara para essa Europa, uma cara uniforme. Essa uniformidade se revelava na ideia de cristandade. Cristandade, né? E aí é muito interessante porque a ideia de cristandade se associa ao fato de você acreditar que toda a humanidade é cristã, ou deveria ser cristã, né? Quem é o primeiro a desenvolver isso? Eusébio de Cesareia, entende? Que com a sua obra História Eclesiástica vai traçar uma linearidade histórica, né? E vai mostrar que lá na formação do homem, Jesus já estava. Ou seja, para Eusébio de Cesareia, Adão era cristão. Adão era cristão. Então todos os grandes nomes da Bíblia para ele eram cristãos. Está lá na obra dele, História Eclesiástica, você pode dar uma lida aqui. É uma obra também de domínio público aí, é bem interessantinho para você ler. Não é história da igreja, é história eclesiástica. Tá certo? Então perceba, essa ideia de cristandade é uma ideia que a igreja ela vai alimentar aí nesse período, que é oposta, por exemplo, ao islamismo, né? Então não é basicamente a ideia que o islamismo tem, né? E consequentemente o Império Bizantino vai desenvolver, né? Após o domínio muçulmano, uma concepção diferente aí dessa ideia de cristandade. Bom, no século XIX, geralmente não existia quem não acreditasse em Deus. Difícil, né? Claro. Até porque se tivesse alguém que não acreditasse em Deus, acreditava-se que essa pessoa iria trazer doenças e malefícios para a cidade, então você queimava logo, matava logo, resolvia o problema. Certo? Queimava como bruxo, né? Então no século IX, geralmente não existia quem não acreditasse em Deus. A igreja controlava a fé, normatizava os costumes, normatizava e controlava a produção cultural, o comportamento das pessoas e, sobretudo, a ordem social, como eu falei, né? Havia influência da igreja na política, né? A igreja sagrava reis, né? Legitimava o poder de senhores feudais, né? E com o passar do tempo, essa igreja tornou-se a maior proprietária de terras dessa Europa ocidental, ok? Bom, esse domínio social e político da igreja, né, é social de forma direta, político de forma indireta. Por que domínio político? Mas a política não é coisa do palácio, não é o rei que vai governar? Mas quem é que coroa o rei? Fala para mim. É a igreja, né? É o Papa que vai lá e coloca a coroa, que dá a chancela divina para esse rei. É interessante pensar nisso, né? Porque quando Napoleão se tornou imperador, o Papa foi colocar a coroa nele, ele tirou a coroa das mãos do Papa e colocou a coroa em si mesmo. E depois foi lá e coroou a sua imperatriz. Ele não aceitou ser coroado pelo Papa, como quem dissesse, aqui quem manda
sou eu. Acima de mim não há nenhuma outra autoridade. Né? Mas no período medieval a igreja controlava a política, ainda que indiretamente. Então vai controlar a educação também, porque ela precisa controlar a forma como as pessoas enxergam o mundo, a vida. Né? A educação medieval era desenvolvida em estreita simbiose com essa igreja, com a fé cristã e com as instituições eclesiásticas que, enquanto acolhiam os oradores, né, os especialistas da palavra, os sapientes, os cultos, né, enquanto ela acolhia esse pessoal, né, que era distinto dos belatores, dos laboradores, ou seja, não é o pessoal da guerra e do trabalho, entendeu? A igreja era responsável, basicamente, para poder orientar, formar, educar, conformar todas essas pessoas nessa grande sociedade medieval. Ok? A escola, como nós conhecemos, ela é produto da Idade Média. Nós devemos ao período medieval, por exemplo, uma estrutura escolar ligada à presença de um professor que ensina a muitos alunos de diversas procedências e que devem responder pela sua atividade à igreja ou a outro poder, seja ele local ou não. Então essa ideia de você ter vários alunos de tudo quanto é lugar sendo ensinadas por um professor, né? Isso aí surge, esse modelo surge no período medieval, entende? Os procedimentos pedagógicos ligados à leitura, né, e também aos autores, à discussão, ao exercício, ao comentário, à arguição, também é desse período medieval. Entende? As práticas disciplinares, ou seja, prêmios, castigo, punição, recompensa, as práticas avaliativas, né, segundo o modelo de organização pedagógica nas escolas monásticas e nas catedrais, né, e sobretudo nas universidades, tem suas bases nesse período medieval. Agradeça ao período medieval se você hoje tem que fazer prova para poder ter nota, viu? É assim que... Mas, professor, você está falando que isso é coisa medieval? É medieval. Entende? Que está no nosso sistema educacional até os dias de hoje. Bom, alguns conteúdos culturais da escola moderna e até mesmo da contemporânea, né? Por exemplo, o papel do latim, o ensino gramatical e teórico da língua, a imagem da filosofia, como lógica e metafísica, devemos isso ao período medieval. Ok? Bom, as primeiras escolas, que eram chamadas de escolas paroquiais, remontam ao século II, certo? E elas limitavam-se à formação de líderes eclesiásticos, sendo o ensino ministrado por qualquer sacerdote encarregado de uma paróquia, certo? Que recebia em sua própria casa os jovens considerados aptos, né? Rapazes considerados aptos para esse ensino. Então as primeiras escolas eram escolas paroquiais, né? E basicamente se limitava à formação desses líderes eclesiásticos que eram ensinados por um sacerdote, certo? À medida que a nova religião ela vai se desenvolvendo, né? E aí eu estou falando que o cristianismo ele passa a ser uma religião oficial na antiguidade e isso aí vai se desenvolvendo, né? Ao longo do tempo, até entrando no período medieval, né? Nessas igrejas, o altar ele vai substituir, certo? A tribuna, entende? E aí o ensino era reduzido aos salmos, às lições das escrituras, seguindo uma educação estritamente cristã. Então vamos lá, você começa com uma escola paroquial, todo mundo, os rapazes aptos vão ter acesso, é ensinado por um sacerdote, e aí isso vai se desenvolvendo, né? Você vai passar as casas privadas, né, para as primeiras igrejas, e aí você vai substituir essas casas privadas por altares, tá certo? E aí o ensino vai ser reduzido ao ensino religioso, tá bom?
A princípio visavam apenas a formação de futuros monges. Aí eu estou me falando agora das escolas monásticas, né? Falei sobre as paroquiais, temos agora escolas monásticas, que elas vão se ocupar apenas da formação de futuros monges, né? Inicialmente elas funcionavam apenas em regime de internato, mas posteriormente estas escolas vão organizar também escolas externas, com o propósito de formar leigos cultos, né? Claro que dentro da nobreza. Nada de pobre ir para a escola, esquece isso, né? A escola era lugar da nobreza, tá certo? Inicialmente o programa de ensino era muito elementar, ou seja, aprender a ler, escrever, conhecer a Bíblia, se possível de cor, né? Aulas de canto, um pouco de aritmética, e posteriormente foram incluídos também ensinos do latim, gramática, retórica e dialética. Tá bom? E aí temos as escolas monásticas. Depois nós podemos falar também das escolas palatinas, né? Ou palacianas, se você preferir. Carlos Magno, ele funda ainda, junto à sua corte, em seu próprio palácio, a chamada Escola Palatina, certo? Para apoio do seu plano de desenvolvimento escolar, Carlos Magno chama o monge inglês Alcuino, e é sob a inspiração dele que a partir do ano de 787 foram emanados o decreto capitular para a organização das escolas. Então nós temos agora uma escola que ela ainda é dirigida por um representante da igreja, mas ela está fora da igreja, tá certo? E aí, nessas escolas palatinas, ok? Nós temos aí 7 artes liberais repartidas no trívio e no quadrívio. O trívio abraçava as disciplinas formais, gramática, retórica, dialética, né? E a dialética desenvolvendo mais tarde na filosofia. O quadrívio englobava as disciplinas reais, aritmética, geometria, astronomia, música e mais tarde a medicina, tá certo? Então são características aí das escolas palacianas. Percebam que nós temos aí uma crescente, né, sendo apresentada. Depois nós temos as escolas catedrais, né? As escolas catedrais eram escolas urbanas, que saíram das antigas escolas monásticas, que alargaram o âmbito de seus estudos, tomaram a dianteira em relação às escolas dos mosteiros. Então, digamos que é uma expansão dessa escola monástica, né? E ela acaba assumindo a importância dessas escolas monásticas dentro da sociedade medieval. Elas foram instituídas no século XI por determinação do Concílio de Roma, ok? E aí, a partir do século XII, com o Concílio de Latrão, né, elas passam a ser mantidas através da criação de benefícios para a remuneração dos mestres, certo? E aí elas vão crescer dentro desse século XI, né? A atividade intelectual, né, era aberta ao exterior, né? Essa abertura foi feita de forma lenta, e ela foi absorvendo também elementos das culturas judaica, árabe e persa, foi redescobrindo os autores clássicos, como Aristóteles e, em menor escala, Platão, tá certo? Então temos aí as escolas catedrais. O próximo passo seriam as universidades. Então as universidades também surgem no período medieval, né? Supõe-se que a primeira universidade europeia tenha sido na cidade italiana de Salerno, né? Então temos aí um centro de estudos em Salerno que remonta ao século XI. Além desta, antes de 1250, formaram-se no Ocidente a primeira geração de universidades medievais, né? São designadas de espontâneas porque nascem do desenvolvimento de escolas pré-existentes. Então temos as universidades de Bolonha, a de Paris, né, que estão entre as universidades mais antigas do mundo, né? Outros exemplos são as universidades de Oxford, de Montpellier, né? E mais tarde é a vez da constituição de universidades por iniciativa papal ou real, né? E aí o exemplo dessa iniciativa papal ou real é a Universidade de Coimbra, fundada em 1290 em Portugal. Certo? Então, originalmente, essas instituições eram chamadas de Studium Generale,
certo? E agregavam mestres e discípulos dedicados ao ensino superior de algum ramo do saber. Por exemplo, medicina, direito, teologia, né? Só que com a efervescência cultural e urbana da Baixa Idade Média, logo se passou a fazer referência ao estudo universal do saber, ao conjunto das ciências, sendo o nome Studium Generale substituído por Universitas. Universitas. Eu não preciso nem dizer que nós já estamos caminhando aí para o grande renascimento cultural e científico que vai acontecer logo no fim do período medieval. Então, digamos que o desenvolvimento educacional, né, e o fato de que a igreja gradativamente teve que ir abrindo, soltando um pouco as rédeas, né, para que outras pessoas pudessem ter acesso à educação, volto a dizer, outras pessoas não das camadas mais pobres, tá? Tem tudo a ver também com a formação do Estado moderno, que vai acontecer logo depois, né? Tudo isso contribuiu para que posteriormente a gente tenha outra forma de perceber e de viver a educação com a reforma protestante. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Eu espero que não tenha sido confuso, né? São muitas informações, mas a gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Forte abraço para você e até mais.